Alexandre Carvalho, do projeto Bendip, do canal Alexandre Carvalho, projeto Bendip, retornando para comentar o Campeonato Mundial de Natação de 2023, que está sendo disputado em Fukuoka, no Japão. Vou fazer uma análise das disputas, de todas as provas do programa de natação, principalmente das provas individuais, e mostrar como que está o cenário atual, o cenário internacional dessas provas na atual temporada, e vamos também apresentar os resultados, os medalhistas do último Campeonato Mundial de 2022 e também dos Jogos Olímpicos de 2021. Nas provas masculinas, temos nos 50 metros nado livre a liderança do australiano Cameron McEvoy com 21 e 27, seguido do Ryan Held dos Estados Unidos com 21 e 50, Florent Manodou da França 21 e 56 e depois dois outros norte-americanos, o Jack Alex e o Michael Andrew, com 21,64. No momento, os Estados Unidos com o melhor prognóstico aí nessa prova de 50 metros nado livre. Nos 100 metros nado livre, o chinês, o Zhang Pan, lidera com 47,22, mas o australiano Kyle Chalmers, campeão olímpico em 2016 no Rio de Janeiro, está na segunda colocação com 47,44. E também temos o romeno, o Davi Popovic, que é o recordista mundial da prova, e no momento com 47,61, mas ele tem marca abaixo dos 47 segundos. Completando a lista dos 5 melhores, Maxime Grousset da França e o norte-americano Ryan Held. Nos 200 metros nado livre, um equilíbrio muito grande, essa prova tem havido um grande equilíbrio entre os atletas. Na atual temporada, o sul-coreano Sun Woo Hwang lidera à frente do Zhang Pan da China, os britânicos Matthew Richards e Thomas Dean, segundo e terceiro lugar, o japonês Matsumoto na quinta posição. Entretanto, o David Popovic da Romênia tem resultado abaixo de 1,44 e pode ser o grande favorito dessa prova. Nos 400 metros nado livre, o australiano Samuel Short é o líder por enquanto do ranking mundial, à frente do Lucas Martens da Alemanha e o Elia Winnington da Austrália, seguindo aí na terceira colocação. Outros atletas, o Mitsin da Bulgária, o Viffen da Irlanda, completam os 5 melhores. Nos 800 metros nado livre, o Bob Fink dos Estados Unidos, o atual campeão olímpico na distância, lidera o ranking mundial com 7,40,34, à frente do Samuel Short da Austrália, que tem 7,40,39, uma boa disputa entre os dois, e outros atletas, Martens da Alemanha, Stepanov da Rússia e Velbrook da Alemanha, se colocando entre os 5 melhores. Mas parece que a disputa nessa prova deverá ficar entre o Fink dos Estados Unidos e o Short da Austrália. Nos 1.500 metros nado livre, o Florian Velbrook da Alemanha, que foi destaque aí nas águas abertas, é o líder do ranking mundial, apenas 2 centésimos à frente do Daniel Viffen da Irlanda, e o Romanchuk da Ucrânia, Martens da Alemanha e o Bob Fink, o campeão olímpico da distância, se colocando aí entre os 5 melhores no ranking mundial. Logicamente, o Fink e o Romanchuk podem melhorar seus resultados e se aproximar do Viffen e do Velbrook. Já na distância de 50 metros nado de costas, temos aí um domínio de russos e norte-americanos. O norte-americano Justin Hess é o líder do ranking mundial, com 24,10 à frente do russo Kliment Kolesnikov, com 24,12, mas os russos não estarão presentes por causa da guerra da Ucrânia, e com isso os norte-americanos assumem a condição de grandes favoritos para essa prova. Justin Hess e Hunter Armstrong possuem aí as melhores marcas, então, se desconsiderarmos os russos, e o Peter Koetze da África do Sul, no caso, sem os russos, seria o terceiro colocado dessa prova. Nos 100 metros nado de costas, o Jiayu Shu da China é o líder, à frente dos norte-americanos, o Armstrong e o Murphy, e o russo Kolesnikov segue em quarto lugar, à frente do Koetze da África do Sul. Norte-americanos e o chinês Jiayu Shu são os favoritos da prova, já que os russos estarão ausentes. Tanto o Kliment Kolesnikov, como também o Evgeny Relov, que é o atual campeão olímpico. Nos 200 metros nado de costas, o Ryan Murphy é líder do ranking mundial, com 55,03, à frente do Joshua Edward Smith, da Austrália, e Evgeny Relov, atual campeão olímpico, fica na terceira colocação. Destin Lasko, dos Estados Unidos, novo, um novato na disputa, também com marca na casa do 1,55, assim como o ucraniano Alexander Zeltiakov.
Com a ausência do russo, do Rilov, o Murphy e o Lasco assumem a condição, né, de principais favoritos da prova, assim como esse australiano Joshua Edwards Smith. Na prova de nado de peito, nos 50 metros nado de peito, o Ilya Shimanovic, da Bielorrússia, é o líder do ranking mundial, à frente dos chineses, do Jia Jun-sun e do Ryan Kim, e o norte-americano Nicholas Fink, e o brasileiro, o João Gomes Júnior, João Gomes Júnior, são os outros colocados dentro do ranking. Shimanovic estará ausente dos jogos, por causa que a Bielorrússia também recebeu a mesma sanção da Rússia, por causa da guerra da Ucrânia. Com isso, os chineses assumem a condição de principais favoritos da prova. Na prova dos 100 metros nado de peito, o chinês, o Ryan Kim, detém a melhor marca da temporada com 57,93. Nicholas Fink, dos Estados Unidos, é o segundo colocado. Shimanovic, da Bielorrússia, que não estará presente nos jogos, no campeonato mundial, tem a terceira marca, e completam a lista dos 5 melhores o italiano Podio e o Zibeian, da China. Só que no caso, o bielorrusso estará fora e o Haiyang, os chineses no caso, acabam sendo os grandes favoritos para essa prova. Nos 200 metros nado de peito, Léon Marchand, da França, é o líder do ranking mundial, à frente do Kirill Prigoda, da Rússia, segundo colocado, e o japonês Ipei Watanabe é o terceiro colocado, vai competir em casa e encontra-se empatado com Ryan Kim, da China. Matt Fallon, dos Estados Unidos, o quinto colocado no ranking, todos eles aí brigando por posição no pódio. Grande a vantagem do Léon Marchand, vamos ver até que ponto o francês consegue suportar a pressão dos asiáticos. Na prova de nado borboleta, 50 metros de nado borboleta, a liderança do ranking mundial é do russo Oleg Kostin, à frente do Thomas Secon, da Itália, e Michael Andrew, dos Estados Unidos, segue na terceira posição. Peters, do Reino Unido, Szabo, da Hungria, todos aí com marcas abaixo dos 23 segundos. Essas provas de 50 metros são rápidas e muitas vezes ocorrem surpresas, porque há muitos atletas, né, a vantagem entre os atletas é muito pequena, e com isso alguns atletas conseguem surpreender. Na prova de 100 metros borboleta, o Josh Liendo, do Canadá, é o líder do ranking mundial, à frente do Maxime Grousset, da França, e dois novatos aí dos Estados Unidos, o Darren Rose e o Shane Cassis, se colocam entre os 4 primeiros do ranking mundial. O húngaro Christoph Milak não irá disputar o campeonato mundial. Com isso, o favoritismo é do canadense, o Josh Liendo, mas os norte-americanos e o Grousset, da França, também entram na lista de favoritos. Descendo mais aqui, 200 metros nado borboleta, temos aí a liderança do ranking mundial do Christoph Milak, da Hungria, que não disputará esse campeonato mundial. Com isso, o favoritismo passa ao Tomoru Honda, do Japão, que tem 1,52,70, e o chinês, Julie Chen, é o terceiro colocado do ranking. Carson Foster, dos Estados Unidos, que é um forte competidor na distância nos nados medley, aparece na quarta colocação, e o canadense, Lia Harun, é o quinto colocado do ranking mundial. Sem Milak, o favoritismo passa ao japonês Tomoru Honda. Nos 200 metros nado medley, a liderança do ranking mundial é do chinês, o Wang Chun, seguido pelo francês, Léon Marchand, e os norte-americanos, com Shane Cassis, Carson Foster e Chase Kellis, conseguem aí se colocar entre as 5 maiores forças, né, do mundo. 3 norte-americanos entre os 5 melhores na atual temporada. Entretanto, o chinês Wang Chun, atual campeão olímpico, e o Léon Marchand, da França, campeão mundial, parecem dividir o favoritismo nessa prova. Carson Foster, dos Estados Unidos, também deve formar aí um trio forte para dominar o pódio. Nos 400 metros, o Léon Marchand, da França, com 4,780, e o Daya Seto, do Japão, com 4,792, são os únicos abaixo de 4,8. Porém, o Carson Foster, dos Estados Unidos, e o Chase Kellis, na casa de 4,8, também são fortes candidatos ao pódio. Léon Marchand é o campeão mundial de 2022. Ilia Borodin, da Rússia, um nome forte na prova, estará ausente por causa da punição sofrida pelos russos. Já nas disputas femininas, nos 50 metros nado livre, temos a Sarah Sjostrom, da
Suécia como a única atleta abaixo dos 24 segundos, a Abby Weitzel dos Estados Unidos em segundo lugar e as australianas com Shayna Jack, Emma McKeown e Megan Harris, todas aí em condições de brigar por pódio. Já na distância dos 100 metros nado livre, a liderança é da australiana Molly O'Callaghan, à frente da Sylvie Han Holloway de Hong Kong e a Emma McKeown da Austrália, fortíssima, aí também se colocando na terceira posição. Kate Douglas dos Estados Unidos, Shayna Jack da Austrália, outras atletas aí que poderão brigar pelo pódio. Eu não me lembro quais são as australianas que disputarão a prova, mas de qualquer forma, qualquer representante da Austrália nessa prova é candidata a pódio. Nos 200 metros nado livre, a liderança também da Molly O'Callaghan da Austrália e seguida pela Summer McIntosh do Canadá, a Ariarne Titmus também da Austrália, a Sylvie Han Holloway de Hong Kong e a Kate Ledeck dos Estados Unidos. Novamente, a Titmus da Austrália, McIntosh do Canadá, Ledeck e O'Callaghan são as candidatas ao pódio. Na distância de 400 metros nado livre, uma forte disputa, uma forte briga, uma grande expectativa na disputa entre a Summer McIntosh do Canadá, recordista mundial, a Ariarne Titmus da Austrália, atual campeã olímpica, e a Kate Ledeck dos Estados Unidos, que já foi um grande nome dessa prova. Outros destaques, a Erica Fairweather da Nova Zelândia, podendo brigar por medalha, se uma das 3 favoritas der alguma bobeada, e a Binghe Li da China, aí ocupando a 5ª posição, mas é um pouco distante aí das 3 melhores. Nos 800 metros nado livre, Kate Ledeck dos Estados Unidos é o grande nome, a grande favorita para conquistar a medalha de ouro na prova. Ela domina essa prova, é tricampeã olímpica. A Ariarne Titmus da Austrália, que baixou bem a diferença em relação a Kate Ledeck, pelo menos nos Jogos Olímpicos em 2021, porém a Kate Ledeck, embora tenha vencido por uma pequena margem, derrotado a Titmus por pequena margem nos Jogos Olímpicos, entretanto, as marcas da Ledeck são muito mais fortes do que as da Titmus. A Nova Zelândia, a Erica Fairweather, tem a 3ª marca, a alemã Gose a 4ª marca e McIntosh do Canadá possui a 5ª marca. Nos 1.500 metros nado livre, Kate Ledeck favoritíssima a conquista da medalha de ouro, e a disputa pelas outras medalhas ficará entre a Grimes dos Estados Unidos, Pellister da Austrália, Quadarella da Itália, Binghe Li da China, várias atletas aí podendo brigar por essas medalhas. No nado de costas, 50 metros, na distância de 50 metros, temos a Katarina Berkoff liderando o ranking mundial, à frente da Regan Smith, também dos Estados Unidos, Kelly McKeown da Austrália e a Molly O'Callaghan também da Austrália aí com marcas expressivas, e a canadense Ingrid Wilm também podendo brigar por pódio. Estados Unidos, Austrália e Canadá realmente são as maiores forças dessa prova, entretanto não podemos ignorar a presença de alguma chinesa que por acaso aí venha a surpreender. Nos 100 metros nado de costas, a Kelly McKeown, a Regan Smith, Katarina Berkoff são os grandes nomes aí com marcas bastante expressivas. A Molly O'Callaghan da Austrália aí também tem uma marca forte, mas um pouco distante, 4 décimos distante da Berkoff, da Smith e da McKeown. Kelly Messi do Canadá também é um nome forte na prova. Não sei se disputará esse campeonato mundial, mas é um nome a ser também observado. E as chinesas também, que de repente alguma delas pode causar alguma surpresa. Nos 200 metros nado de costas, Kelly McKeown da Austrália é a grande favorita, quebrou o recorde mundial com 2:3:14. E as norte-americanas, Regan Smith, Ryan White, Claire Curzan, Kennedy Noble, dominam a distância. A Regan Smith e a Ryan White, eu creio que sejam as representantes dos Estados Unidos nesse campeonato mundial, são as favoritas aí para a disputa de medalha. Agora, já na distância de nado de peito, temos a sul-africana, a Lara Van Niekerk, liderando aí a distância dos 50 metros, 2 centésimos apenas à frente da Lily King dos Estados Unidos, e a lituana, a Ruta Meilutyte, depois de ter sido campeã olímpica, se não me engano, em 2012 ou 2016, que ela foi campeã olímpica na distância de 100 metros,
ela retorna aí para os, eu acho que foi em Londres, retorna aí para os jogos, para o campeonato mundial em busca de medalha. Lydia Jacob dos Estados Unidos, campeã olímpica nos 100 metros, nos Jogos de 2021 também é um nome forte, e a Benedetta Pilato da Itália também, que vem brilhando nessa distância de 50 metros. Todas essas 5 atletas são candidatas à medalha de ouro. Nos 100 metros nado de peito, a Lily King dos Estados Unidos é a líder do ranking mundial, à frente da Evgenia Tikhonova da Rússia. Entretanto, a Tikhonova ela não estará disputando o campeonato mundial, portanto as norte-americanas são as favoritas, juntos aí da Tess Schutten da Holanda e da Tatiana Schoonmaker da África do Sul. Na distância de 200 metros nado de peito, onde a Evgenia Tikhonova é a recordista mundial, ela estará ausente, então com isso a prova fica um pouco aberta aí para o domínio das norte-americanas. Temos aí a Lily King e a Kate Douglas com segunda e terceira marcas do ranking mundial, a Tess Schutten da Holanda na quarta posição e a Tatiana Schoonmaker, a campeã olímpica, na quinta posição. Já nas distâncias de nado borboleta, a Sarah Sjostrom lidera a distância de 50 metros, à frente da norte-americana Gretchen Walsh. Melanie Hennique, da França, tem a quarta posição. A Arina Surkova, da Rússia, que não estará presente nesse campeonato mundial, tem a quarta posição. E a Yufei Zhang, da China, na quinta colocação. Realmente, a Gretchen Walsh, a Sarah Sjostrom e a Yufei Zhang parecem aí serem as maiores candidatas a pódio nessa distância. Nos 100 metros nado borboleta, temos a liderança do ranking mundial com a Tori Husky, dos Estados Unidos, à frente da Gretchen Walsh e da Kate Douglas, e a Yufei Zhang, da China, apenas aí na quarta colocação, junto com a Meg McNeil, quinta colocada. Todas essas atletas candidatas a pódio, a Tori Husky e a Kate Douglas dos Estados Unidos, e o Yufei Zhang da China. Essa prova já foi disputada, né? Já teve as eliminatórias, eu não me lembro, a Husky está participando, não conseguiu um tempo bom, mas a Douglas e não lembro se a Douglas ou a Walsh estão presentes nessa prova, acho que é a Douglas. Nos 200 borboleta, a Regan Smith lidera o ranking mundial à frente da Summer McIntosh. Summer McIntosh, uma das candidatas ao pódio, mas é uma prova que está um pouco aberta e as chinesas costumam dominar essa prova, não estão com destaque na atual temporada, mas devem nesse campeonato mundial fazer uma marca expressiva. Nos 200 medley, a Summer McIntosh liderou o ranking mundial, mas abriu mão de disputar essa prova no campeonato mundial. A Kate Douglas, Alex Walsh são nomes fortes dos Estados Unidos, e a Kelly McKeown da Austrália, que acabou eliminada, né, nas eliminatórias. Então com isso a prova ficou bem aberta. E Ting Yu da China também é uma forte candidata ao pódio. Nos 400 medleys temos a liderança com o recorde mundial da Summer McIntosh do Canadá. Kelly McKeown é a segunda colocada, Kate Grimes terceiro lugar, elas aí com marcas bem mais fortes do que as outras concorrentes, mas logicamente essa disputa de 400 medley poderá revelar algumas surpresas. Na tabela abaixo temos em azul a marca dos 3 melhores do atual ranking mundial. Em vermelho, os medalhistas dos Jogos Olímpicos e o último campeão mundial em 2022. Então, temos aí a liderança, né, do atual ranking, Cameron McVoy, Ryan Held e Florent Manodou como líderes, né, do atual ranking mundial. Caleb Dressel, que era um grande nome dessa prova, não está bem atualmente, fisicamente, psicologicamente, não vai disputar o campeonato mundial, não conseguiu se classificar na seletiva norte-americana. Mas, né, outros atletas aí estão presentes, Benjamin Proud, Michael Andrew. Então vamos ver como que será o desempenho desses atletas agora nesse campeonato mundial. Portanto, temos Austrália, Estados Unidos, França e Reino Unido aí brigando pela medalha. Já na distância dos 100 metros nado livre, onde Caleb Dressel era o grande nome, né, também ausente,
temos o grande favorito, o recordista mundial, o Davi Popovic, da Romênia, que foi campeão mundial em 2022. O Zhang Pan, da China, também outro nome fortíssimo. Kyle Chalmers, da Austrália. Esses são os atletas que devem brigar por pódio nesse campeonato mundial. Joshua Lendo e Maxime Grousset, que foram medalhistas no campeonato mundial de 2022, também entram na briga aí por medalha. Mas acho que os chineses, o Zhang Pan, o Kyle Chalmers e o Davi Popovic, da Romênia, são os atletas que reúnem as melhores condições. Os 200 metros nado livre, que tem a liderança do Sun Woo Hwang, da Coreia do Sul, o Zhang Pan, da China, e o Matthew Richards, entre os 3 primeiros colocados, deverá apresentar muitas surpresas. O Davi Popovic é realmente o nome dessa prova, deve se repetir seu resultado, se consagra como bicampeão mundial. E o Sun Woo Hwang, que lidera o atual ranking mundial, ele foi medalhista de prata no campeonato mundial de 2022 e deixou o Thomas Dean, que foi o campeão olímpico, na 3ª colocação. O Thomas Dean, campeão olímpico em 2021, foi medalhista de bronze no Mundial de 2022. E o Reino Unido tem outro atleta, o Matthew Richards, como 3º colocado no ranking mundial. Mas acho que o chinês, o Zhang Pan, pode entrar nessa briga aí junto com o sul-coreano e com o Popovic, da Romênia, por alguma posição no pódio. A distância de 400 metros nado livre teve o Samuel Short da Alten, o Samuel Short como líder do ranking mundial, à frente do Lucas Martens e do Elia Warrington, da Austrália. Só que nos Jogos Olímpicos, o campeão mundial de 2021 foi o Ahmed Rafnaoui, da Tunísia, com um bom resultado, surpreendeu, uma prova que teve um alemão que quebrou, que liderou a classificatória, porém não conseguiu medalha na disputa olímpica. O Jack McLaughlin ficou em 2º lugar, mas não está presente nesse Mundial, e Kieran Smith, dos Estados Unidos, foi o 3º colocado. No Campeonato Mundial 2022, a Austrália venceu com o Elia Warrington à frente do Martens, da Alemanha, e o Guilherme Costa, do Brasil, foi o 3º colocado. Então aí temos Austrália, Alemanha, Estados Unidos, Tunísia, Brasil brigando pelas medalhas. Na distância de 800 metros, nado livre, a liderança do ranking mundial é do Robert Fink, dos Estados Unidos, ele que foi campeão olímpico em 2021 e campeão mundial em 2022, portanto é o nome a ser derrotado. Mas Samuel Short, da Austrália, vem com muita força, está a apenas 5 centésimos do Robert Fink. Temos os veteranos, Gregory Paltrinieri, que foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos, e o Florian Wellbrook, medalhista de prata no Mundial de 2022, e o ucraniano Mikhailo Romanchuk, medalhista de bronze tanto nos Jogos Olímpicos de 2021 e no Mundial de 2022. Na distância de 1.500 metros, a liderança já é do alemão, o Florian Wellbrook, que tem aí um irlandês, Daniel Weifen, na 2ª colocação, Romanchuk, da Ucrânia, em 3º lugar, mas lembrando que nos Jogos Olímpicos a vitória ficou com Robert Fink, que foi uma grande surpresa, bateu o Romanchuk da Ucrânia e o Wellbrook da Alemanha, mas no Campeonato Mundial de 2022, o Robert Fink, mesmo fazendo uma boa marca, 14,36, acabou superado pelo grande italiano Gregorio Paltrinieri, que marcou 14,32,80. Na distância de 50 metros borboleta, não é uma prova olímpica, temos a liderança do ranking do Oleg Kostin, à frente do Secon da Itália e do Andrew dos Estados Unidos, mas no Mundial de 2022 o Caleb Dressel foi o campeão da prova, à frente do Nicolas Santos do Brasil, 42 anos de idade, e o Michael Andrew foi medalhista de bronze naquele Mundial. O Nicolas Santos e o Dressel estão fora da disputa, portanto o Secon da Itália, Andrew dos Estados Unidos, passam a ser os favoritos. Eu não me lembro se o Andrew conseguiu se classificar. 100 metros borboleta, temos a liderança do canadense, o Josh Liendo, à frente do Maxime Grousset da França e do Derrick Rose dos Estados Unidos. Derrick Rose, um nome novo aí no cenário. E nos Jogos Olímpicos, o grande nome foi o Caleb Dressel, que derrotou o Christoph Milak da Hungria, e o Noé Ponti da Suíça ficou
na segunda colocação. No Campeonato Mundial 2022, tivemos a vitória do Milak, à frente do Mizunuma, do Japão, e o Liendo, do Canadá, ficou em terceiro lugar. Agora o Liendo e o Grosset são favoritos, os norte-americanos vêm com o Rose, o Ponte da Suíça também é outro grande nome da prova, e os japoneses que estarão competindo em casa. Já na distância de 200 metros borboleta, temos a liderança do ranking do Christoph Milak, que está ausente dos jogos, né, do Campeonato Mundial, portanto o favoritismo passa para o Tomoru Honda, do Japão, que conseguiu a medalha de prata, né, conseguiu a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2021 e a de bronze do Mundial de 2022. Junior Chen da China é o terceiro colocado do ranking mundial, mas numa posição um pouco distante, né, do japonês e do húngaro. Nos Jogos Olímpicos, o Milak foi campeão mundial, com mais de 2 segundos à frente do Honda, e o Burdisso da Itália foi o terceiro colocado. No Mundial 2022, a vitória do Milak, uma vitória fácil, e o Léon Marchand da França apareceu com o segundo lugar, uma medalha de prata nessa distância, à frente do Tomoru Honda do Japão. Vamos ver se o Marchand irá disputar essa prova ou não. Já no nado de costas, temos aí a liderança na distância de 50 metros, a liderança do Justin Hess dos Estados Unidos, à frente do Kolesnikov da Rússia, e o Armstrong dos Estados Unidos em terceiro lugar. No campeonato de 2022, a vitória foi do Justin Hess, à frente do Hunter Armstrong, e o polonês, o Maziuk, ficou num distante terceiro lugar. Portanto, os norte-americanos, com a ausência dos russos, voltam para a condição de grandes favoritos e podem repetir a dobradinha de 2022. Na distância de 100 metros nado de costas, a liderança do Jiayu Shu da China, à frente do Armstrong e do Murphy dos Estados Unidos. Nos Jogos Olímpicos houve o domínio russo, com Yevgeny Rilov e Kliment Kolesnikov fazendo a dobradinha, ouro e prata, e o Ryan Murphy dos Estados Unidos foi medalhista de bronze. No Mundial em 2022, o Thomas Secon da Itália detonou, quebrou o recorde mundial e se consagrou nesse campeonato mundial, mas os norte-americanos não deixaram o pódio. Murphy foi medalhista de prata e Armstrong medalhista de bronze. Vamos ver se agora o Jiayu Shu da China consegue aí se colocar no meio dos norte-americanos, tirar pelo menos um norte-americano do pódio. Na distância de 200 metros nado de costas, temos a liderança do Ryan Murphy dos Estados Unidos, à frente do Edward Smith da Austrália e do Rilov da Rússia. O Rilov, campeão olímpico em 2021, à frente do Murphy do Greenbank do Reino Unido, estará ausente, não irá disputar os Jogos. E no Mundial de 2022, o Murphy foi campeão à frente do Greenbank e outro norte-americano, Shane Cassius, ficou em terceiro lugar. Agora vamos ver se esse australiano, Edward Smith, consegue surpreender. Na distância de nado de peito, a liderança do Shimanovic da Bielorrússia, com 26,28, mas não estará presente no Mundial por causa das punições à Bielorrússia, e os chineses, o Jiajun Sun e o Ryan Qin, se colocando aí como fortes nomes para a disputa dessa prova no Campeonato Mundial. Entretanto, no Mundial de 2022, os medalhistas, né, de ouro e de prata, o Nicolas Fink dos Estados Unidos e o Niccolò Martinenghi da Itália, conseguiram resultados que são superiores às marcas que os chineses detêm na atual temporada. Então vamos ver aí como que fica a disputa entre norte-americanos e chineses e o italiano Martinenghi pela hegemonia, pelo domínio dessa distância de 50 metros nado de peito. Na distância de 100 metros nado de peito, liderança do ranking mundial, até tranquila, do Ryan Qin da China, o Nicolas Fink dos Estados Unidos na segunda colocação, à frente do Ilya Shimanovic. Shimanovic ausente, porque a Bielorrússia não estará disputando o Mundial por punição em virtude da guerra da Ucrânia. Nos Jogos Olímpicos tivemos o Adam Pitt, grande nome dessa prova, campeão olímpico, venceu o Arno Caminga da Holanda e o Martinenghi da Itália. E no Campeonato Mundial, né, o Martinenghi e o Caminga se mantiveram, né, conseguiram se manter no pódio. O Martinenghi ficou com a medalha de ouro, o Caminga prata, e o Nicolas Fink dos Estados Unidos foi medalhista de bronze. Portanto, temos Martinenghi, Fink e o Caminga como grandes nomes da prova. Mas
mas o Ryan Qin da China está numa excelente fase e passa a ser um dos grandes candidatos à medalha de ouro. E lembrando que o Adam Pitt, do Reino Unido, estará ausente. Nos 200 metros nado de peito, temos a liderança do Léon Marchand da França, à frente do Prigoda da Rússia, com Watanabe do Japão e Ryan Qin da China na terceira posição. O campeão olímpico foi o Zak Stublet-Cook da Austrália, que também foi campeão mundial em 2022. O Kaminga da Holanda foi medalhista nos Jogos Olímpicos e o Mattsson da Finlândia conseguiu uma surpreendente medalha de bronze na ocasião. No Mundial de 2022 houve um empate entre o Haguruma do Japão e o Persson da Suécia. Então temos aí também uma grande disputa aí na prova do nado de peito. Vamos ver se o Marchand irá disputá-la ou não. Nos 200 medley, a liderança do ranking mundial é do Wang Chun da China, à frente do Marchand da França e do Kessas dos Estados Unidos. Nos Jogos Olímpicos, o Chun também foi campeão, também com resultado na casa de 1,55, à frente do Scott e do Desplancher da Suíça. E no Mundial de 2022, o Léon Marchand da França foi campeão com 1,55,22. O Carlson Foster dos Estados Unidos com uma marca forte, 1,55,71. E o Daya Seto do Japão foi medalhista de bronze. Portanto, temos o Marchand da França, o Foster dos Estados Unidos e o Wang Chun da China como grandes favoritos, grandes candidatos ao pódio. Nos 400 medley temos o Léon Marchand liderando o ranking mundial, à frente do Daya Seto e do Carlson Foster. O Kalish foi o campeão olímpico, com um resultado até não muito significativo, 4,9,42, à frente do Liederland e do Brandon Smith, da Austrália. E o Léon Marchand, no Mundial de 2022, conseguiu um grande resultado à frente do Carlson Foster e do Chase Kalish dos Estados Unidos. O Marchand é cotado para quebrar o recorde mundial. Nos revezamentos, os Estados Unidos foram campeões olímpicos em 2021 e 2022, no 4 por 100 livre. São favoritos aí também para conquistar a medalha de ouro nesse campeonato mundial, mas não terão o grande Caleb Dressel na equipe. Isso poderá fazer a diferença. Austrália e Itália, também grandes favoritos no pódio, nos Jogos Olímpicos e no Campeonato Mundial de 2022. E lembrando que a Rússia, que também tem uma equipe forte nessa distância, estará ausente dos Jogos. No 4 por 200, os Estados Unidos foram campeões mundiais em 2022, à frente da Holanda e do Reino Unido, e o Reino Unido foi o campeão olímpico em 2021, à frente da Rússia e da Austrália. Portanto, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido são os grandes candidatos ao pódio para esse campeonato mundial. No 4 por 100 medley, os Estados Unidos são hegemônicos, foram campeões olímpicos em 2021, mas foram surpreendidos pela Itália no campeonato mundial de 2022. O Reino Unido esteve presente nos dois pódios, tanto dos Jogos em 2021, como também no Mundial de 2022. Entretanto, o Reino Unido não conta com Adam Pitt na distância do nado de peito e, com isso, perde um grande trunfo nessa prova. Itália e Estados Unidos aparecem como grandes favoritos, mas também não podemos descartar a China. Dessas provas masculinas, fazendo aqui um pódio, teríamos, com o ranking mundial, se fôssemos fazer um pódio, teríamos Estados Unidos com 12 medalhas, China com 9, Austrália 6, França 5 e Rússia 4 medalhas. Em ouro, teríamos a China com o maior número de medalhas de ouro, 4, contra 3 de Estados Unidos, 2 de Austrália e França. Já nas provas femininas, temos aí a Sarah Sjöström dominando, liderando o ranking mundial nos 50 livre, à frente da Weitzel e da Shayna Jack. Mas nos Jogos Olímpicos, a grande campeã foi a Emma McKeown, da Austrália, à frente da Sarah Sjöström, da Suécia, e a Pernille Blume, da Dinamarca, ficou na terceira colocação. A Pernille Blume, se não me engano, foi a campeã olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Aqui no Campeonato Mundial, a Sarah Sjöström foi campeã mundial na distância, à frente da Katarina Wazyk, da Polônia, com a Megan Harris e a Erica Brown dos Estados Unidos em terceiro lugar. Nos 100 metros nado livre, o favoritismo é da Austrália. A Austrália tem a Molly O'Callaghan, que lidera o ranking mundial, à frente da Siobhan Halfway e da Emma McKeown, a Halfway de Hong Kong, McKeown da Austrália.
Lembrando que a Emma McKeown é a campeã olímpica da distância, à frente da Sylvia Half e da Kate Campbell, e que a Molly O'Callaghan também foi campeã mundial em 2022, à frente da Sarah Sjostrom e da Tori Husky dos Estados Unidos. Na atual configuração da prova, temos a Austrália como candidata a fazer uma dobradinha nessa prova, mas vamos ver como que a Sjostrom vai reagir aí na disputa, na briga contra as australianas. Nos 200 metros nado livre, temos a liderança da Molly O'Callaghan da Austrália, à frente da Summer McIntosh do Canadá, com a Ariarne Titmus da Austrália em terceiro lugar. A Austrália aí cotada para fazer uma dobradinha na prova, com a Titmus e com a O'Callaghan. E nos Jogos Olímpicos, a Titmus foi campeã, à frente da Sylvian Halfey de Hong Kong, e tivemos uma surpresa aí, a Penny Oleksiak do Canadá, ficando com a medalha de bronze. No Mundial de 2022, porém, tivemos a vitória da Junshuan Yang, da China, à frente da Molly O'Callaghan da Austrália, e outra chinesa, a Mohan Tang, ficou com a medalha de bronze. A China muito expressiva nessa distância do 4 por 200 metros nado livre, né, nessa distância dos 200 metros nado livre, tanto que foi campeã na prova do revezamento 4 por 200 livre nos Jogos Olímpicos de 2021. Portanto, China, Austrália, Canadá, né, brigando forte nessa prova. Na distância dos 400 metros nado livre, teremos uma grande disputa entre a Summer McIntosh, Ariarne Titmus e Kate Ledeck. A McIntosh quebrou o recorde mundial na atual temporada, mas, né, não podemos esquecer a Titmus e a Ledeck, que são duas das maiores do mundo nessa distância, as duas maiores do mundo nessa distância. Nos Jogos Olímpicos, a Titmus venceu, derrotou a Kate Ledeck, e a Bingji Li da China ficou com a medalha de bronze, mas no Mundial de 2022, com uma fraca participação da Austrália, tivemos a vitória da Kate Ledeck à frente da Summer McIntosh, com a Les Smith dos Estados Unidos ficando com a medalha de bronze. McIntosh, Titmus e Ledeck são as grandes favoritas da prova. Na distância de 800 metros nado livre, temos aí a Kate Ledeck liderando o ranking mundial à frente da Titmus e da Fairweather da Nova Zelândia. A Ledeck foi campeã olímpica em 2021, mais de um segundo à frente da Titmus, mas a Titmus tirando bem a diferença. E a Quadarella da Itália ficou em terceiro lugar, mesma posição que teve no Mundial de 2022, que teve a vitória tranquila, com 8 minutos e 8 segundos, da Kate Ledeck. E a Kia Melverton da Austrália ficou com a medalha de bronze. Nos 1.500 metros, a Kate Ledeck da Austrália, aliás, a Kate Ledeck dos Estados Unidos é a grande favorita, está muito à frente das demais competidoras, lidera o ranking mundial na atual temporada por mais de 20 segundos. Nos Jogos Olímpicos ela foi campeã com 15,37, uma marca expressiva, apesar de ter ficado 4 segundos à frente da Erica Sullivan, né, da sua compatriota. Erika Sullivan, ela ganhou com certa tranquilidade. E a Sarah Köhler, da Alemanha, outro nome forte na prova, foi a medalhista de bronze. Mas no Mundial, os Estados Unidos fizeram a dobradinha com a Ledeck e a Kate Grimes, ficando com as medalhas de ouro e de prata. Dessa vez, a Ledeck colocou uma diferença de 14 segundos em relação à medalhista de prata. E a Austrália, com a Leni Pellister, ficou com a medalha de bronze. Na distância de nado borboleta, temos a Sarah Sjostrom liderando o ranking mundial, à frente da Gretchen Walsh dos Estados Unidos e a Melanie Hennique da França. E no Mundial de 2022, a Sjostrom foi campeã à frente da Hennique, só que a chinesa Yufei Zhang foi a terceira colocada. Já na distância dos 100 metros borboleta, temos a Tori Husky dos Estados Unidos liderando, à frente da Gretchen Walsh, e outra norte-americana, Kate Douglas, em terceiro lugar, e a chinesa Yufei Zhang apenas na quarta colocação. Estados Unidos cotados aí para fazer uma dobradinha nessa prova. Nos Jogos Olímpicos, no entanto, em 2021 a vitória ficou com o Canadá, com a Meg McNeil à frente da Yufei Zhang e da Emma McKeown, a Zhang da China, a McKeown da Austrália. E no Mundial de 2022, a Tori Husky foi campeã, à frente da Marie Vatel da França, e a Yufei Zhang da China foi a medalhista de bronze. Na distância de 200 metros borboleta, temos a liderança do ranking mundial com a Regan Smith dos Estados Unidos, à frente da Summer McIntosh do Canadá e Elizabeth Dekkers
da Austrália, mas nos Jogos Olímpicos a China fez valer sua tradição e Yufei Zhang conquistou a medalha de ouro à frente da Regan Smith e da Halle Flickinger dos Estados Unidos. Estados Unidos muito fortes nessa prova. Summer McIntosh foi campeã mundial em 2022 à frente da Flickinger dos Estados Unidos e a Yufei Zhang, a campeã olímpica, ficou apenas na terceira colocação com um resultado mais de 2 segundos pior, quase 2 segundos e meio pior do que o registrou para conquistar o título olímpico. Portanto, temos Estados Unidos, Canadá e Austrália, Estados Unidos, Canadá, Austrália e China, para brigar pelas medalhas nessa prova. Na distância de 50 metros, nado de costas, a Catherine Berkoff lidera o ranking mundial à frente da Regan Smith dos Estados Unidos por 1/100, Kelly McKeown da Austrália em terceiro lugar. E no último campeonato mundial, porém, a vitória ficou com o Canadá, com a Kelly Messi, à frente da Catherine Berkoff e também da Nalia Pigret da França. Portanto, Estados Unidos, Canadá e Austrália, os nomes mais fortes para essa distância. Na distância de 100 metros nado de costas, temos a liderança da Kelly McKeown, à frente da Regan Smith e da Catherine Berkoff. Só que no Mundial de 2022, a vitória ficou com a Regan Smith, à frente da Kelly Messi, e com a Claire Curzan ficando com a medalha de bronze. Estados Unidos com 2 medalhas no Mundial de 2022. E em 2021, a Kelly McKeown foi campeã olímpica à frente da Kelly Messi do Canadá e a Regan Smith dos Estados Unidos ficou apenas com a medalha de bronze. Portanto, temos a Kelly McKeown da Austrália, a Regan Smith, a Catherine Berkoff e a Kelly Messi como as atletas mais fortes dessa distância. Nos 200 metros nado de costas, temos a liderança da Kelly McKeown da Austrália, à frente da Regan Smith dos Estados Unidos, da Rai White também dos Estados Unidos. No Mundial de 2022, a McKeown foi campeã mundial, à frente de 2 norte-americanas, a Phoebe Bacon e a Rai White. Mas nos Jogos Olímpicos, os Estados Unidos não conquistaram medalha. A Kelly McKeown foi campeã olímpica, à frente da Kelly Messi do Canadá e da Emily Seebohm da Austrália, a veterana Emily Seebohm. A Kelly McKeown quebrou o recorde mundial na atual temporada e é a grande favorita da prova. Então vamos ver o que ela consegue produzir nesse campeonato mundial. Já nas distâncias de nado de peito, a Lara Van Niekerk da África do Sul lidera a distância de 50 metros, à frente da Lily King e da Ruta Melitut, a King dos Estados Unidos, Melitut da Ucrânia. Mas no campeonato mundial de 2022, a Ruta conseguiu a medalha de ouro à frente da Benedetta Pilato da Itália e a Niekerk da África do Sul foi medalhista de bronze. Portanto, Lituânia, Itália, Estados Unidos e África do Sul, os principais nomes, os principais países dessa prova. Na distância de 100 metros nado de peito, a liderança do ranking mundial é da Lily King dos Estados Unidos, à frente da Tikhonova da Rússia e da Jacob dos Estados Unidos, só que a Jacob foi a campeã olímpica em 2021, à frente da Tatiana Shoemaker da África do Sul, e a Lily King dos Estados Unidos foi medalhista de bronze. Curioso que no Mundial de 2022, a Benedetta Pilato da Itália conquistou a medalha de ouro à frente da Anne Lendit da Alemanha e a Ruta Melitut da Lituânia ficou com a medalha de bronze. Não sei, pode ser até que esteja errado esse resultado, porque eu não acredito que as norte-americanas não conseguiram fazer. Isso aqui está parecendo mais resultado de campeonato europeu do que de campeonato mundial. Depois eu vou conferir se houve algum erro aqui na coleta do resultado. 200 metros nado de peito, temos o recordista mundial, Yevgenia Tikhonova, da Rússia, à frente da Lily King, dos Estados Unidos, e a Kate Douglas em terceiro lugar, só que a Tikhonova não vai para os Jogos por causa da punição que a Rússia sofreu. Então temos o favoritismo das norte-americanas. E nos Jogos Olímpicos, porém, em 2021, a vitória ficou com a sul-africana Tatiana Schoemaker, à frente da Lily King dos Estados Unidos e da Annie Lazor, também dos Estados Unidos. Mas no campeonato de 2022, as norte-americanas voltaram a vencer a prova, Tiveram a Lily King, campeã mundial, à frente da Jane Strout da Austrália, com a Kate Douglas, também norte-americana, em terceiro lugar. Portanto, temos as norte-americanas com 2 posições entre as 3 no ranking mundial, com 2 medalhas olímpicas de 2021 e 2 medalhas de campeonato mundial de 2022. Portanto, as grandes favoritas da prova. Na prova de 200 metros nado medley, a Summer McIntosh do Canadá lidera o ranking mundial, à frente da Kate Douglas dos Estados Unidos, da Kelly McKeown da Austrália. Nos Jogos Olímpicos, porém, a vitória ficou com a japonesa
Yui Ohashi, à frente da Alex Walsh dos Estados Unidos, da Kate Douglas. Só que a Alexandra Walsh foi campeã mundial em 2022, à frente da Kelly McKeown da Austrália, e teve a Leia Reyes dos Estados Unidos com a medalha de bronze. Portanto, Estados Unidos também fortíssimos candidatos a 2 medalhas na prova. Nos 400 metros medley, a Summer McIntosh quebrou o recorde mundial na atual temporada, 4:25,87. Lidera o ranking mundial à frente da Kelly McKeown e da Kate Grimes, Austrália e Estados Unidos. Nos Jogos Olímpicos, a vitória foi da japonesa Ohashi, à frente da Wei antes dos Estados Unidos, da Flickinger. E no Campeonato Mundial de 2022, a canadense, né, a McIntosh, foi campeã mundial, à frente da Grimes dos Estados Unidos, da Wei antes dos Estados Unidos, também dos Estados Unidos. Portanto, Estados Unidos, né, com presença assídua no pódio para 2 medalhas, embora não vençam a prova, conseguem colocar 2 atletas no pódio nas 2 principais competições dos últimos anos. Vamos ver se agora, no Mundial de Fukuoka, conseguem repetir o feito. 4 por 100 livre, Austrália absoluta na prova, tanto campeã olímpica quanto campeã mundial, com Estados Unidos e Canadá lutando por pódio, né, chegando e conseguindo se manter no pódio. No 4 por 200 livre, a China foi campeã olímpica, uma surpresa, bateu os Estados Unidos e bateu a Austrália. Foi uma grande surpresa, a Austrália era a favorita, mas no Campeonato Mundial de 2022 tivemos a vitória dos Estados Unidos à frente da Austrália e do Canadá. No 4 por 100 medley, a Austrália é a campeã olímpica, à frente dos Estados Unidos também, numa disputa dramática com o Canadá com a medalha de bronze, mas no Mundial de 2022 os Estados Unidos retomaram a liderança da prova, bateram a Austrália e também o Canadá. Porém, os tempos do Campeonato Mundial de 2022 foram muito fracos em relação aos Jogos Olímpicos. Temos também as provas mistas, o revezamento 4 por 100 medley misto, o Reino Unido com 3:37,58 foi campeão olímpico, à frente da China, e teve a Austrália com a medalha de bronze. E no Campeonato Mundial de 2022, porém, Estados Unidos, Austrália e Holanda foram os medalhistas da prova. A Holanda e a Austrália com uma marca fraca, né, acima de 3:41, mas os Estados Unidos na casa dos 3:38. E teremos também o 4 por 100 livre misto. A Austrália foi campeão mundial em 2022, deve vencer também agora em 2023. Canadá e Estados Unidos estiveram no pódio. Então, nessas distâncias, nessas provas femininas, nas provas femininas do Campeonato Mundial, os Estados Unidos, pelo ranking mundial, se repetissem no Campeonato Mundial os resultados, teriam um desempenho absurdo, com 21 medalhas, 6 de ouro. A Austrália, 13 medalhas, 4 de ouro. Portanto, temos um amplo domínio de Estados Unidos e Austrália. Os Estados Unidos com 21 medalhas contra 30 do resto do mundo. E se somarmos Estados Unidos e Austrália, são 34 medalhas contra apenas 17 do resto do mundo. Então temos os Estados Unidos com 21 medalhas, o resto do mundo com 17 e a Austrália com 13. O Canadá é o terceiro país com 5 medalhas, longe, né, de Austrália e Estados Unidos. Mas há uma tendência da China a melhorar esse retrospecto. O Canadá, vamos ver se a Summer McIntosh consegue se manter entre as melhores, mas vem decepcionando. Então, o cenário para esse campeonato mundial é esse, né? Então, teríamos os Estados Unidos aí com 21 medalhas e mais quantas? Mais 12 seriam 33 medalhas, né? E a Austrália 19. Vamos ver o que teremos pela frente nesse campeonato mundial. Bem, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, do canal Alexandre Carvalho, Projeto Bendip, e aguardo vocês, né? Vamos acompanhando aí o campeonato mundial e fazendo mais análises e mais comentários. Espero que tenham gostado, obrigado e até um próximo vídeo.